irmãos e minhas irmãs, já estamos agora em preparação para entrarmos em um novo tempo litúrgico da igreja. O Evangelho de hoje, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos adverte: vigiai e orai, que constitui em uma constante da vida da igreja, precisa ser oração. Lembremos do que disse o Senhor quando chegou lá em Jerusalém e viu na igreja aquela festa, e ele disse: a casa do meu Pai é casa de oração. É por isso que quando entramos naquela porta adentro, nós já estamos no espírito de oração. Pense vocês que Deus está aqui a semana toda esperando a sua vinda. Ele gostaria que você estivesse aqui o tempo todo. Como diz o Salmo, que bom seria eu habitar na casa do Senhor, mas nós não podemos, porque criamos outra casa, constituímos outras famílias. Não quero me vangloriar, mas eu moro na igreja. Mas Deus, ele fica aqui à tua espera. Por isso que hoje, domingo, é chamado domingo, o dia do Senhor. É o dia em que Deus preparou para nós, não nós para Ele, porque Ele quer estar com você. Ele te deu toda semana para que você possa desenvolver várias atividades em benefício seu e dos seus, mas também preparando-se para estar aqui neste dia abençoado que é o domingo diante de Deus. Então Deus te espera. É triste quando ainda assim tem pessoas que ficam contando o tempo quando está aqui diante da presença de Deus, infelizmente. Mas estar aqui diante de Deus, quanto mais tempo, é mais tempo diante de Deus. E quanto mais tempo diante de Deus, mais bênção, mais forças eu recebo de Deus. Eu estive lá na Arquidiocese em Brasília com o nosso arcebispo, o arcebispo doido que eu fique lá, que eu more lá, que eu fique lá. Aí eu olho para o arcebispo como se o arcebispo fosse Deus. É Deus também querendo vocês aqui, igual a galinha querendo seus pintainhos debaixo de suas asas. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, orar constitui em uma constante da igreja, ontem, hoje e para a eternidade. Porque aqui nós somos uma igreja militante, uma igreja que milita em oração. Mas aqueles que já não estão mais conosco, esses que nós falamos aqui agora há pouco, em memória eterna, Dulce Maria, Marco Crisóstomo, Mussa, Matana Salame, Padre Miroslav Krospidovski, tantos outros irmãos meus e de vocês que não estão conosco, estão lá agora na igreja triunfante, também em uma constante oração, porque ainda não é o grande dia, foi o Evangelho de hoje. Eis alguns exemplos, meus queridos irmãos. Marcos, lá no Getsemane, põe nos lábios de Jesus a repreensão dirigida a Pedro. Pedro, está dormindo? Está dormindo, Pedro? Não. Não fostes capaz de vigiar por 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentações, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A mesma recomendação encontramos lá no Evangelho de Mateus. A vigília sem a oração é inútil, ela é prejudicial. E quantas das vezes nós temos tempo para ficar em tempos fazendo tantas coisas, mas quando é hora de ter um tempo que a gente chamaria de vigília diante de Deus, a gente encontra tanta dificuldade. Aí Deus vai dizer a Pedro: tu dormes? Às vezes, e muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, estamos também dormindo, ou escondidos atrás da moita, como eu gosto sempre de dizer quando ouvimos os passos de Deus.
A vigília sem oração, então, ela é inútil, mas ela não é apenas inútil, como ela também se torna prejudicial, ela trará consequências. Os banquetes da época celebravam-se durante as horas noturnas. Os banquetes, então, eram trocadas pelas vigílias. Tanto os romanos como os judeus, eles vigiavam, porém de forma diversas a de nós cristãos. Eles celebravam os banquetes entre os fariseus e ao entardecer da sexta-feira, ou seja, ao iniciar-se o sábado. Assim entendemos agora a explicação de Lucas, em que Jesus admoesta aos seus discípulos para ficarem de sobreaviso, para que seus corações não fiquem atordoados pela embriaguez, pelas orgias e pelos cuidados desta vida. Não se preocupeis com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de, ou com os dias de amanhã, de modo que isso venha cair sobre vocês, e esse dia, repentinamente, vai lhe criar assim uma cilada. Essas preocupações virão contra você, porque você para de priorizar aquilo que é prioridade, aquilo que é essencial. Daí também, a oração que se pede a companhia da vigília. Vigília então não é só ficar acordado. Vigília acordado em oração. Não bastava a Pedro, Tiago e João estar ali apenas diante de Jesus enquanto ora no Getsemane. Não basta estar só aqui diante de Jesus, crendo que Ele está no meio de nós, mas é preciso falar com Ele e ao mesmo tempo ouvi-lo. Vós, porém, meus irmãos, não andeis nas trevas, de modo que este dia vos surpreenda como ladrão, que foi o evangelho de hoje, não é? Pois que todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos a exemplo dos outros, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Quem dorme, dorme à noite. Nós, pelo contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e da caridade, e do capacete da esperança da salvação. Isso é ser militante, isso é militar. Guardião. Vigília aqui, Jesus não quer dizer que é noites acordado, mas vigília significa estar de prontidão, atento, disperso. Satanás, o inimigo de nossas almas, que nós fazemos aqui toda quarta-feira, liturgia de São Miguel Arcanjo, pedindo a proteção de São Miguel, pedindo que com tua luz nos ilumine, com tuas asas nos defenda e com tua espada nos proteja. Nós pedimos justamente que Ele impeça esse mal de nos atingir. Quais são eles? São as ferramentas e os meios que o demônio usa no dia de hoje para nos enganar e nos destruir. Primeiro é a distração. Repita. Distração. A segunda é a dispersão. Dispersão. E a terceira é a invasão. Invasão. Então, quando somos evasivos, distraídos e dispersos, Satanás, o demônio, está fazendo a festa. É distraído que eu perco o tempo de estar diante de Deus. É disperso que eu não percebo a presença de Deus nos meus irmãos, nas coisas, no momento, nas circunstâncias, na palavra, no padre, no meu irmão, até na boca do meu inimigo Deus fala. Estou disperso. Distraído, eu já não reconheço nem quem sou e nem onde estou. E Satanás bate a palma. Já está no 6º, 7º, 8º do inferno, porque o quinto já está cheio.
Então não durma, esteja sempre atento para que não caia nessas ferramentas de Satanás, que é distração, dispersão e evasão. Não seja evasivo, não fique disperso e nem distraído. Atento. Isso não é só à noite, é durante toda a nossa vida, porque somos da luz. Quando iniciamos a liturgia, a gente canta, né? Não temos cantado, mas se canta: em tua luz vemos a luz, amado Jesus, vós sois a verdadeira luz que ilumina toda a criatura. Então, sem dúvida, que os que vigiam, estão despertos, são os que não dormem nem de dia nem de noite. A sobriedade é o termo correto, ser sóbrio. É porque os banquetes celebravam-se à noite e geralmente demoravam-se durante todo o período numa espécie de orgia de vinho, de luxúria. E com o raciocínio anterior, a metáfora usada por apóstolo Paulo, nosso padroeiro, ele permite entender melhor o texto de Marcos e o de Lucas, que sem dúvida contém certas explicações explícitas. Lembrando que eu trouxe para vocês da Arquidiocese um trabalho maravilhoso de Paulo, em que a partir de agora nós vamos ter novenas, encontros, que vamos trabalhar somente com o apóstolo Paulo. Qual é o nome dessa paróquia? Paróquia Apóstolo Paulo. Então nós vamos ter uma devoção totalmente agora, a partir de agora em diante, começando na próxima semana com o apóstolo Paulo. Eu vou começar a trabalhar nessa novena e distribuir para vocês, né? E ali Paulo vai nos ensinando, nos advertindo. Meus queridos irmãos, por isso Lucas exorta a ficarmos acordados, orando em todo momento, orar para ter a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar em pé diante do Filho do Homem. Orar não é ficar falando como eu estou aqui agora. Orar com o coração. Que a batida do seu coração seja Jesus, 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 Jesus. Que o meu respirar seja Jesus, Jesus, Jesus. Que a minha vida seja Jesus. Não teria tempo de outra coisa. Preservar então nesta oração, sendo vigilante com esta graça de Deus. A impressão que temos hoje, após a história, ilumina a palavra de Jesus, é de que os primeiros cristãos foram dominados pelo estilo apocalíptico, de um medo, apreensão. Mas o que acontece também agora em grande número dos cristãos é aproveitado, sobretudo por determinadas seitas. Os apóstolos tiveram, porém, que aclamar os ânimos de muitos e devolver paz, confiança, deixando sempre uma porta aberta e um saudável temor. Que mensagem encontramos neste Evangelho para os dias de hoje? Tendo como fundo a segunda vinda em majestade e poder de Jesus, visto do ângulo do castigo divino a Jerusalém, podemos refletir em 3 ideias chaves no Evangelho de hoje. A primeira é de que na ausência do Mestre, todos e cada um dos seus discípulos em particular receberam um poder para realizar o seu trabalho na propagação do reino. Então nós estamos recebendo também no dia de hoje o quê? Poder, autoridade para falar e fazer em nome de Deus. Segundo, recomendação e vigilância. Significa estarmos atentos para que o dia da volta do Senhor não encontre seus servos despreparados, dormindo, como poderia ser o caso do porteiro que não sabia a hora de voltar ao seu dono, o seu Senhor. A vigilância então era necessária para que a vida não se torne um castigo, como foi lá no dia do dilúvio, nos tempos de Noé, não é verdade? Por isso, meus irmãos, é que enquanto as senhoras
estão em oração aqui, o sacerdote está lá diante do altar, virado diante de Deus. Nem o padre se distrai com os movimentos da igreja. O tempo todo que a liturgia está acontecendo aqui, enquanto os diáconos lá no canto não estão em função nenhuma, os diáconos ficam com os braços assim e virado para o oriente. Desse jeito. A posição certa dos diáconos. Pode estar acontecendo um monte de movimentos aqui na igreja. Os diáconos estão com o braço assim cruzados e virado para lá. Não é nem para o padre, nem para o altar aqui. É para o Senhor que virá, para o seu Senhor que virá do oriente. Isso simbolizando que não está distraído. Estou aqui de pronto. A gente chama de perfilado. Estou conectado com a oração, com o movimento da igreja, mas também não me deixo de estar conectado com Deus. Então os diáconos ficam assim, virado, sempre, e o diácono. A gente nunca fica de lado, sempre fica com o braço cruzado, virado para o oriente. Porque a oração confirma a nossa a oração confirma a nossa insignificância e afirma também assim a nossa fé. Afirma a nossa fé. É uma verdadeira profissão de fé. Nos tempos atuais, a proximidade do juízo e castigo divino parecem estar fora do marco da nossa história. As pessoas já não sabem mais o que é pecado. Pecado hoje virou coisa comum, tão comum que parece nem ser mais pecado. Mas não é verdade. As muitas guerras, as violências de todo gênero, as calamidades dos fenômenos da natureza exigem que pessoalmente estejamos preparados por meio da vigilância que o apóstolo assim pedia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Depois vocês olhem. É a oração que sempre é companheira e guia de nossas vidas. A nossa morte é sempre incerta e será o início de nosso julgamento final. A morte nos pegará sempre de surpresa. Esse é o grande dia. E como é que o Senhor vai te encontrar quando Ele vier te buscar? Por isso, meus irmãos, a nossa morte é sempre incerta. Portanto, vigiai e orai para que o Senhor em breve possa vir nos chamar a sua igreja. Por isso, Senhor Jesus, que sejamos vigilantes, que sejamos perfilados sempre à tua espera, para ser encontrado aqui como igreja perseverante, atuante, neste amor e cheio de esperança de ser sempre acolhido por Ti. Amém.